Olá, amigos do Gran Cursos Online. Estamos aqui mais uma vez do nosso projeto do INSS, A Vaga é Minha, parte 2. Então, respondendo, aquele compromisso que a gente tem com vocês, de estar sempre acompanhando, de estar oferecendo essas aulas gratuitas, essas aulas que têm ajudado bastante vocês, a gente sabe que tem ajudado por conta do retorno que vocês nos dão, Sempre nos agraciando, com os parabéns, dizendo que gostaram muito. Isso é importantíssimo para a gente que está aqui do outro lado, saber que nós estamos agradando. E tudo isso é proporcionado, então, pelo Gran Cursos, Esse curso que tem professores fantásticos, eu sou apenas um, desse elo, trabalho essa matéria de Direito Previdenciário, também dou aula de Direito Constitucional, por isso que na aula de hoje nós vamos tratar dessas duas matérias. Primeiro o Direito Previdenciário e depois, segunda parte, vamos tratar do Direito Constitucional. Como eu havia falado na parte 1, naquela aula da semana passada, hoje nós vamos então resolver algumas questões da nossa matéria Direito Previdenciário. Então separei aqui algumas questões, vamos lá, vamos começar, corta aqui para a tela. Então tá aí, ó. Motivo da aula de hoje, resolução de questões. Primeiro vamos falar de direito previdenciário e a nossa primeira questão. Vamos lá. Jéssica é pessoa com deficiência. Então eu já sei, que pessoa com deficiência, quando se trata de regime geral de previdência social, nós temos que buscar a lei complementar 142, tá? E ficou sabendo que poderá receber o benefício da aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Consultou 5 pessoas e cada uma delas lhe passou uma informação sobre o referido benefício. Diante disso, alguém a orientou de maneira incorreta. Identifique abaixo. Isso é muito comum, em questões. A gente está muito mais propenso a buscar a questão certa e de vez em quando vem a questão buscando o item errado. Como a gente está muito precessionado, acaba marcando a primeira que está certa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando for resolver questão, procurar identificar se é para buscar o item correto ou o item incorreto. E olha que às vezes você destaca e ao resolver a questão acaba esquecendo, mas hoje isso não vai acontecer. Vamos lá então. Então vamos destacar, o que a gente quer? Uma resposta incorreta sobre a aposentadoria do portador de deficiência. Bom, como eu falei, isso está lá na lei complementar 142, e aí eu estou transcrevendo aqui para vocês o artigo 3º. O que ele diz? É assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Então, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3 trata da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa portadora de deficiência, e aqui no inciso 4º ele trata da aposentadoria por idade para o portador de deficiência. Bom, no caso do portador de deficiência grave, o homem, ele vai se aposentar aos 25 anos de tempo de contribuição, se for mulher, 20 anos. Mas isso no caso da deficiência grave. Se a deficiência for moderada, ele pode trabalhar um pouco mais. Aí o homem vai trabalhar 29 anos e a mulher 24. E isso no caso da deficiência moderada. E por fim, para aqueles que têm uma deficiência leve, eles vão poder se aposentar por tempo de contribuição um pouquinho antes, o homem aos 33 e a mulher aos 28 anos. Agora, ao portador de deficiência, essa lei complementar 142 também trouxe, uma regra diferenciada no caso da aposentadoria por idade. O homem, portador de deficiência, ele vai se aposentar aos 60 anos, normalmente seria aos 65, e a mulher aos 55 anos. Então, a mesma idade do rural, com um detalhe. Independentemente do grau de deficiência, então unificou, para o homem ficou 60 anos, para a mulher 55, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, tá? Então é aquela mesma carência que a gente está acostumada, Só que na legislação fala-se em 180 contribuições, aqui ele falou 15 anos, e comprovada a existência de deficiência durante igual período, tá? Parágrafo único esclarece que regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta lei
complementar. Então, estabelecido aqui essas premissas, vamos voltar lá para a questão. Vamos ver quem foi aqui a pessoa que deu a informação errada. O Gregory informou que a carência exigida para a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição é de 180 contribuições mensais. Segue a mesma regra, tá, do regime geral de previdência social. O Gregory deu uma informação correta. Giovana disse que no caso da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a renda mensal inicial será de 100% do benefício. Perfeito, tá? Idêntico, portanto, à aposentadoria por tempo de contribuição para aquela pessoa que não é portadora de deficiência. 100% do salário de benefício, que é a média aritmética dos 80% maiores salários. Professor, e como é que fica o fator previdenciário para o portador de deficiência? Bom, para o portador de deficiência, a Lei Complementar 142, ela dispõe que o fator somente será utilizado se for benéfico ao portador de deficiência. Então, não é uma condição sine qua non a aplicação do fator previdenciário. Só aplico se for benéfico ao portador de deficiência. Portanto, corta aqui para a tela. A Giovana também deu uma informação corretíssima. O Pedro disse que se ela se enquadrar no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a renda mensal inicial será de 70%, mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais, não podendo exceder 100% do benefício. Reparem, então, que o cálculo da aposentadoria por idade do deficiente seguiria o mesmo modelo do RGPS. Então, Pedro também deu uma informação correta. Vamos ver o Jair. Jair lhe disse que a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência cumprida a carência é devida aos segurados com 60 anos de idade, se homem, perfeito, né? Acabamos de ver isso, 55 anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, tranquilo, exatamente o que a gente viu do parágrafo único da legislação. Desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 20 anos e comprovada a existência de deficiência durante todo o período. Então ficou fácil, né, descobrir que o Jair, ele deu uma informação equivocada, pois, conforme diz a legislação, está aqui, ó, no inciso 4º do artigo 3º da Lei Complementar 142, aos 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição, está aqui, ó, a discrepância. Aqui fala em 15 anos e o Jair falou 20 anos. Então isso aqui está errado, é a letra D. Então vamos ver a informação que a Flávia deu. Flávia, ao analisar o caso, disse que no cálculo do salário de benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição, o fator previdenciário somente será aplicado se resultar em renda mensal de valor mais elevado. Então, parabéns aí para a Flávia, né? Ela deu a informação correta e isso a gente vê muito no dia a dia, né? Aquele disse-me disse, pessoas passando informações equivocadas para outra pessoa, isso é muito prejudicial, porque quando você tem uma dúvida jurídica, o ideal é que você procure, né, um profissional da área para ter informação precisa. Informação de curioso não serve para nada e é o que mais a gente encontra no dia a dia. Vocês mesmos, né, que estão estudando aí para o INSS, vocês se deparam no estudo, né, com situações que você pensa, poxa, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Estudando a matéria, você já fica com dúvida, né? Imagina aquela pessoa simples, humilde, né, pessoas de poucas luzes, né, que tem que se deparar com essa legislação extremamente complexa, como é que ela faz, né, para tirar as suas dúvidas? E aí acaba conversando com um amigo, com um vizinho e obtendo uma informação equivocada. Isso é um mal que a Previdência deveria combater, fazendo campanhas, né, de esclarecimento e tal, divulgando melhor essas informações. Infelizmente isso não acontece, por isso que as pessoas têm tantas dúvidas. De qualquer forma, aqui
Foi uma boa questão, a gente treinou essa parte então da aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, lembrando que no direito constitucional também há previsão de uma aposentadoria diferenciada para o portador de deficiência. No entanto, a lei complementar exigida pela Constituição, lá no artigo 40, parágrafo 4º, ela ainda não foi editada, de modo que a aposentadoria de deficientes somente se encontra disciplinada no regime geral de previdência social. No serviço público, no regime próprio de previdência social, ainda não há o disciplinamento, tá, sobre a aposentadoria do deficiente, que é também servidor público. Vamos lá para a nossa segunda questão. Corta aqui para a tela. Então vamos lá, questão de número 2. No tocante ao salário família, considere. Antes, vamos dar uma revisada, tá? Vamos revisar aqui o artigo 65 da Lei 8.213, já com a redação dada pela Lei Complementar 150 de 2015, né, que fez algumas modificações para a empregada doméstica. O salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, olha aqui, ó, inclusive o doméstico, já com a nova redação, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, ó, 8.213, observado o disposto no artigo 66. Então, qual é o fato gerador do salário família? A existência, né, de filho menor de 14 anos ou equiparado. Quem é o equiparado? O tutelado e o enteado, que demonstre, né, que comprove a dependência econômica e apresente uma declaração do segurado. Sempre lembrando que a legislação não fala, mas existe um requisito genérico. Tem que ser de baixa renda, tá? Isso aí você extrai lá do artigo 201. Não consta da lei, consta apenas do artigo 201. E aí isso gera uma série de dúvidas. Professor, a questão não fez referência a ser de baixa renda. E tem que ser de baixa renda. Isso me deixou na dúvida. O que você tem que levar em consideração? Realmente, a 8.213, ela não traz a informação, a exigência da baixa renda. Esse requisito emerge do texto constitucional. E o examinador, quando ele vai buscar, tá, uma ideia para fazer uma questão, ele abre a lei. E ao abrir a lei, ele busca exatamente a literalidade do dispositivo. Você vai achar várias questões sobre salário família, sobre o auxílio reclusão, que simplesmente não faz referência à baixa renda. Então você tem que tomar muito cuidado, tanto com o auxílio reclusão quanto com o salário família. Muitas questões não farão referência à baixa renda, mas isso, a princípio, não torna o item equivocado. Por quê? Porque você percebe, ele está tirando a questão da literalidade da Lei 8.213. Então, tome cuidado com isso. Na maioria das vezes, realmente, ele não vai fazer referência a ser de baixa renda. Volta para a tela. Aqui no parágrafo único, o aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos de idade ou mais, se do sexo feminino, terão direito ao salário família pago juntamente com a aposentadoria. Então, lembramos aqui, né, a base legal, vamos ver a questão. No tocante ao salário família, considere: o aposentado por invalidez terá direito ao salário família pago juntamente com a aposentadoria. Repare que isso está igualzinho, diz a lei, tá? Igualzinho, tranquilo? Mas você que é cri-cri, tem muito candidato que é cri-cri, vai falar assim, não está fazendo referência ao baixa renda, isso aqui está errado, tudo bem? Cuidado, estou alertando exatamente para você que é cri-cri, tá? Se você marcar aqui errado, ao final você vai perceber que não tem resposta. Então, leve em consideração isso. Muitas das vezes o examinador faz a questão e simplesmente não faz referência ser de baixa renda, porque esse é um requisito que está na Constituição, não está na Lei 8.213. Então sempre tome muito cuidado ao resolver questões sobre salário e família e o auxílio reclusão. Volta aqui para a tela. Então o que nós vimos? O aposentado por invalidez terá direito ao salário e família pago juntamente com a aposentadoria. Eu coloquei certo porque se você for aqui, ó, pago juntamente com a aposentadoria, e ele faz referência ao aposentado por invalidez. Então eu coloquei que está certo. E estou lembrando a vocês que ele não fez referência a ser de baixa renda. Isso é muito comum. 2.
O valor da cota do salário família é paga por filho ou equiparado de qualquer condição até os 15 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Então, isso aqui está equivocado, sabemos que a idade correta, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 14 anos. Então, a gente vai descartar essa alternativa 2. A terceira, a cota do salário família é incorporada ao salário ou ao benefício para efeito de pagamento do 13º. Isso aqui não consta da legislação, foi o examinador que inventou. E outro ponto também que pega muita gente, porque, ai caramba, eu nunca ouvi falar disso, mas deve acontecer, o cara colocou aí, deve ser verdade. Olha, se você estudou a matéria toda e ele me traz uma informação que você não viu na legislação, ele pode ter inventado aquela informação. Foi o que aconteceu aqui, isso aqui é uma invenção, isso aqui não consta da legislação, então está errado. Mas muitas vezes você vai lá e marca certo, você pensa, ah, deve estar certo. Está tão bonitinha a redação aqui, por que estaria errado? Se você estudou a matéria completa e nunca viu a informação, por que você vai deduzir que isso está certo? Está errado, então volta aqui para a tela. Reparamos então, ó, que somente o item 1 está correto. A gente vai marcar a alternativa A. Uma questão muito simples, mas tenho certeza, se isso aqui cair numa prova, muita gente vai errar. Exatamente por conta deste item 1, tá? Que não faz referência a ser de baixa renda, mas já alertei vocês, tomem cuidado com questões relacionadas a salário família e auxílio reclusão. A Constituição exige que seja de baixa renda, a legislação não fala nada e, como geralmente o examinador retira a questão da lei, ele também não fará esta referência. Vamos lá para a terceira questão. Considere a pessoa física, tá? Considere a pessoa física proprietária que explora a atividade de extração mineral garimpo em caráter permanente, diretamente, com o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, até aqui nem sei o que o examinador quer. Vamos para a segunda. Pessoa física não proprietária que explora a atividade de extração mineral garimpo em caráter temporário. Repare que em cima está em caráter permanente e aqui embaixo está em caráter temporário. Aquele pessoal que gosta de usar a lógica, né, para resolver questão, vai falar assim, uma das duas está errada. Diretamente, sem o auxílio de empregados. Repare que aqui está com o auxílio de empregados e aqui está sem o auxílio de empregados. Utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Vamos lá para a terceira. Pessoa física proprietária que explora a atividade de extração mineral garimpo em caráter temporário, até aqui está igual a número 2, por intermédio de prepostos, com o auxílio de empregados, ele já misturou as informações, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. E a última, pessoa não proprietária que explora a atividade de extração mineral garimpo em caráter permanente, ele está variando. Hora ele fala que é temporário, depois ele fala que é permanente, tem hora que ele fala que é sem o auxílio, tem hora que ele fala que é com o auxílio. Por intermédio de prepostos, com o auxílio de empregados, aqui, ó, aqui ele botou com o auxílio de empregados, aqui é com o auxílio de empregados, aqui é sem, aqui é com. Utilizados a qualquer título, exceto de forma não contínua, de acordo com a Lei 8.212, tá? Por que ele faz referência a 212 e não faz referência a 8.213? Muito simples. Então vamos lá. Está aqui a Lei 8.212 de 91, está aqui a Lei 8.213 de 91. Esta aqui é a lei de benefícios, esta aqui é a lei de custeios. Quem são os beneficiários do regime geral de previdência social, segundo o artigo 10 da lei 8.213, tá? Aqui são os segurados e também os dependentes. Só que o segurado, tá? Quando ele pede um benefício, ele tem esse nome. Só que numa relação jurídica você tem direitos e obrigações. Quando ele vai exigir o seu direito, ele é um segurado, mas ele também tem obrigações. E as obrigações de um segurado é pagar a contribuição previdenciária. De modo que a Lei 8.212 trata o segurado como contribuinte. Então, se eu sou um segurado empregado, eu tenho direitos, mas eu também sou um contribuinte da Previdência Social. É a mesma pessoa, depende do lado da moeda. Quando
a Previdência quer exigir a minha obrigação, eu sou um contribuinte de uma contribuição social. Quando eu quero exigir da Previdência uma prestação, eu sou um segurado, um beneficiário do sistema. Por isso que essa pessoa, empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado especial, eles constam das duas leis. Consta na 8.213, consta da 8.212, tanto faz fazer referência a 12 ou a 13. No caso, ele preferiu fazer referência a 8.212, mas são as mesmas pessoas. Na 13 ele é segurado, na 12 ele é um contribuinte. Volta aqui para a tela então. Então vamos lá. De acordo com a Lei 8.212 de 91, são segurados obrigatórios da Previdência Social como contribuintes individuais, os indicados em quais incisos? E aí você vai ficar com uma tremenda dúvida, né? Não sabe se é em caráter permanente, se é em caráter temporário, se é com o auxílio, se é sem o auxílio, ou seja, embananou tudo. Então, para fazer o desenlace, né? Vamos ver o que diz o artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213. Poderia ser da 8.212, tanto faz. O que diz aqui? Ó? Como contribuinte individual, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, tanto faz, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Repare, então, que ele apenas desdobrou o que está escrito aqui, de modo que tudo isso aqui está correto. Tá? Tudo isso aqui emerge da redação do dispositivo. Então, nós podemos marcar como correta essa letra D. Tranquilo? Agora, o que você precisava saber para responder essa questão? O que eu falo reiteradamente. O que é que você tem que dar muita atenção? A letra da lei, ao dispositivo legal. Tem que estudar muito a 8.213. Tem que estudar também a 8.212. Não com o mesmo afinco, tá? Estuda bastante a 8.213. E aí, aquele questionamento clássico. Professor, onde que eu encontro a 8.213 completamente atualizada? Não vai achar em lugar nenhum. A Lei 8.213, ela tem vários dispositivos que foram implicitamente revogados, tá, por outros dispositivos legais posteriores. Então, se você for lá hoje no site do Planalto e imprimir a Lei 8.213, ela vai ter vários dispositivos que não estão mais em vigor. Só que esta informação, ela não consta mais, tá? Então, você precisa de um curso, né? Fazer um curso, pegar um livro para saber se aquele dispositivo está ou não em vigor. Tem vários dispositivos. O 52 está revogado, o 53 está revogado, o parágrafo único do artigo 39 tem lá uns dispositivos que estão revogados, ou seja, tem alguns dispositivos da 8.213 que hoje você pegando lá, você não vai saber, a não ser que você tenha uma orientação. Infelizmente, é uma das dificuldades da nossa matéria. Antes, eu até orientava o candidato e falava assim, ó, olha no decreto 3.048, ele está, ó, joia, está atualizado. Só que agora, com essas recentes mudanças, o próprio decreto 3.048, ele também está desatualizado. A gente está esperando, né, a Previdência atualizar o decreto 3.048, ele está cheio de dispositivo que não está mais em vigor, até por conta da Lei 13.135, da Lei Complementar 150, então está tudo desatualizado. Está uma dificuldade realmente estudar a nossa matéria, por isso que sempre que possível, eu lá no meu Facebook vou postando essas informações para ajudá-los, né, para mantê-los orientados do que deve estudar, mas de qualquer forma o ideal é que você faça realmente um curso completo para poder não cair nesse tipo de pegadinha. E olha aqui, essa questão aqui super simples, né? Mas você tinha que conhecer a redação da legislação. Foque no estudo da 8.213. Ao invés de ficar viajando, professor, saiu a medida provisória. Esquece medida provisória. Ela pode sofrer várias modificações até ser transformada em lei. O que aconteceu com a MP 664? O pessoal caiu dentro, né? Saiu estudando a MP e o pessoal falou, professor, dá aula de... Eu falei, não vou dar aula de MP 664, eu não sei o que vai ser aprovado e tal, é perda de tempo. E realmente foi o que aconteceu. Muitas coisas da MP foram reprovadas pelo Congresso, o Congresso colocou coisas novas, a presidente foi lá e vetou essas mudanças e aí
80% do que o pessoal aprendeu simplesmente não existe mais no ordenamento jurídico. Se você fizer um resuminho da MP 664, não sobrou quase nada. Então, 5 mudanças pequenas, nada muito profundo, porque você, ao invés de se preocupar hoje com o que está em vigor, ficou preocupado com medida provisória. Medida provisória esquece, tá? Espera ela ser aprovada, dá tempo, o edital ainda nem saiu, tá para sair. Então, estude com calma, não fica preocupado com medida provisória, até porque o nome já diz, ela é provisória, pode ou não ser aprovada. Gostaram aqui dessa questão? Ó, bem capciosa. E é isso que você encontra, não tem nada mirabolante na nossa matéria, você vai ficar procurando pelo em ovo, tá? É o óbvio, estudo óbvio que você vai se dar bem. Corta aqui para a tela. Vamos lá. Questão agora de número 4. Uma questão de custeio relacionada à Lei 8.212. O leilão X de bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal teve o resultado de R$800 mil. Neste caso, 560 mil do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 80 mil do resultado constituirá receita da Seguridade Social. 400 mil do resultado consistirá receita da Seguridade Social. 320 mil do resultado constituirá receita da Seguridade Social. Não há receita da Seguridade Social, uma vez que o leilão foi realizado pelo Departamento da Receita Federal. O que é que isso tem a ver com a nossa matéria? Tem a ver o seguinte, o orçamento da Seguridade Social. De onde vêm os recursos que vão prover esse magnífico sistema desses recursos? Bom, lá no artigo 11 e artigo 16 da 8.212, você vai encontrar a informação. Então, de onde vem o dinheiro da Seguridade Social? Receitas da União, receitas das contribuições sociais e 3 outras receitas. Onde que eu encontro as outras receitas? Artigo 27 da Lei 8.212. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, conferir de onde vem o restante, né, das receitas da Seguridade Social. Corta aqui para a tela. Vamos acompanhar. Acompanha comigo, então, o artigo 27. Esse artigo 27 não é da 8.213, é da 8.212. Essa lei trata do custeio da Seguridade Social. Constituem outras receitas da Seguridade Social, as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Isso aqui é para quando a pessoa recolhe em atraso a contribuição para a Seguridade. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Antigamente, quando o INSS possuía, né, o poder de fiscalizar as suas contribuições, a Previdência prestava serviço para outras entidades, a exemplo, o Ministério da Educação. Então, uma das principais fontes de receitas da Previdência é a folha de salários, incide lá 20% sobre a folha. Só que o salário e educação, uma outra contribuição, ela também tem como base de cálculo a folha de salários. O Ministério da Educação, ao invés de criar um corpo de auditores fiscais para fiscalizar a arrecadação, delegou à Previdência esta fiscalização. Só que a Previdência cobrava, né, do Ministério da Educação para fiscalizar o recolhimento do salário e educação. Só que hoje a Previdência Social, o INSS, não possui mais esta competência de fiscalizar e arrecadar as suas contribuições. Isso passou para a Receita Federal lá em 2007, através da Lei 11.457. Então, quem arrecada hoje as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições previdenciárias, é a própria Receita Federal. Então, hoje a Previdência não conta mais com esse recurso. Corta aqui para a tela. 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, a Previdência, se tiver um imóvel e ele for alugado, o resultado desse aluguel vai lá compor o orçamento da nossa Seguridade. Se você quiser doar alguma coisa, deixar como legado para a Previdência algum bem, também entra como outra receita. Tem aqui, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243, ou seja, bens apreendidos com traficantes, vai a leilão, metade vai para a Seguridade. Aquelas terras em que for localizado cultivo de plantas psicotrópicas serão expropriadas, vai a leilão, metade disso vai para a Seguridade. E o que a gente quer está aqui,
O inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Então, este é o percentual que a gente vai trabalhar. 40% dos leilões da Receita vai constituir outra fonte de recursos para a Seguridade Social. Então, se o resultado do leilão deu 800 mil, 40% disso daqui, 40% disso vai constituir o quê? Receita da Seguridade Social. Você que é bom, que é fera em matemática, rapidinho vai deduzir que 40% de 800 mil é isso daqui, 320 mil. Ah, mas está com dificuldade de fazer a conta? Vai por parte. 10% de 800 mil, 80 mil. Vezes 4, 32 mil. Então, 320 mil. É isso daqui que vai compor, então, Receita da Seguridade Social. Então, mesclou, né, um conhecimento jurídico com um pouquinho de matemática. Então, as disciplinas são relacionadas. Ah, professor, eu estou fazendo concurso jurídico, para que eu tenho que aprender matemática? A matemática vai te seguir para o resto da vida, tá? Então, principalmente quando você faz certas análises relacionadas ao orçamento da Seguridade, você tem que ter algum conhecimento financeiro, tem que conhecer um pouquinho de matemática. Na parte contributiva, você tem que saber que uma alíquota incide numa base de cálculo, tem que fazer a continha. Normalmente não cai, mas, por exemplo, aqui caiu uma pequena continha, mas muito fácil, né? Claro que você não erraria, então bacana, fizemos aqui uma questão sobre receitas, né? Outras receitas da Seguridade Social. Vamos para a próxima questão, corta aqui para a tela. Vamos lá para a nossa questão de número 5. Aliás, se você quiser fazer alguma pergunta, estamos sempre aqui à disposição. Você já pode começar a fazer as suas perguntas, tá? Ao final a gente vai lá e responde. Vamos lá, considere as seguintes hipóteses, né? Um segurado especial, ainda não sei o que ele quer. Microempreendedor individual, o MEI, de que trata a Lei Complementar 123 de 2006, que optou pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 3. Segurado facultativo, sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. E 4, empregador doméstico. Qual é a pergunta? O que é que ele quer saber? As alíquotas de contribuição e a base de cálculo para o custeio e financiamento da Seguridade Social em relação às hipóteses citadas acima são corretas respectivamente. Então, o que acontece aqui? Deveria vir letra A, B, C, D com os percentuais, né, a alíquota e a base de cálculo, tá? Mas ia ficar muito grande, não ia caber aqui no slide. Então, ao invés de dar para vocês as alternativas, nós vamos responder uma a uma. Qual é a alíquota e qual é a base de cálculo da contribuição para a Seguridade Social. Está preparado para isso? Já estudou o custeio, a Lei 8.212? Se você não estudou, vamos estudar agora. Corta aqui para a tela. Vamos lá. Segurado especial. O que ele quer? Primeiro, ele quer a alíquota, tá? Primeiro ele quer a alíquota e ele quer também a base de cálculo. Qual o percentual que um segurado especial recolhe para a Previdência Social? O percentual é de 2,1%. 2,1% é o percentual, sendo que este percentual pode ser desdobrado. 2% mais 0,1%. Esse 0,1% é o quê? É o SAT. É o seguro de acidente do trabalho. Fazendo aqui uma retrospectiva, tá? Corta aqui para mim. Uma retrospectiva. O segurado especial tem direito a prestações acidentárias? Sim. Por quê? Porque ele contribui especificamente para ter essa prestação acidentária. Então, não foi dado a ele de graça. Ele paga para ter direito às prestações acidentárias. Do percentual que ele recolhe para a Previdência Social, 0,1% é para custear exatamente as prestações acidentárias. Assim como a empresa recolhe um percentual de SAT para o empregado, recolhe um percentual de SAT para o avulso, o segurado especial também fará um recolhimento de uma pequena parcela para custear os benefícios acidentários
acidentário. E isso hoje já acontece também, ainda não porque falta regulamentação, para a empregada doméstica. Para que a empregada doméstica pudesse ter direito às prestações acidentárias, conforme preconiza a Lei Complementar 150, o empregador doméstico deverá recolher uma alíquota para custear os benefícios acidentários. De modo, então, que o nosso segurado especial recolhe 2,1%, sendo que 0,1 é para o SAT, é para o seguro do acidente do trabalho, e isso tudo vai incidir sobre qual base de cálculo? Corta aqui para a tela. Então, 2,1% vai incidir sobre a receita da comercialização da produção. Temos aqui, então, alíquota e base de cálculo. E aí um monte de gente vai lá no meu Facebook fazer a seguinte pergunta: professor, o senhor fala que é 2,1, eu vou no livro e está lá 2,3. Qual que está certo? Claro que sou eu que estou certo, rapaz. Se eu falo que é 2,1 e tu acha no livro que é 2,3, o livro está errado. Sabe por quê? O que nós estamos estudando? Contribuição para a Previdência Social. Ah, mas lá está 2,3. Porque tem 0,2 que vai para o Senar, Serviço Nacional Rural. Não é para a Previdência. Então a alíquota dele para a Previdência, 2,1. Ah, mas ele recolhe 2,3. Sim, mas não é para a Previdência. Para a Previdência, apenas 2,1. Para os outros, pode até ter um percentualzinho a mais. Então, realmente, é 2,3, mas não é para a Previdência Social. A contribuição previdenciária, 2 mais 0,1 por 2,1. Pronto. E por que ele bota 2,1? Sei lá, ele quer aparecer. Aqui, vamos colocar que tem para o Senar. Por que me interessa a contribuição para o Senar? Isso não vai para a Previdência, é direito previdenciário. Eu tenho que estudar a contribuição para a Previdência Social. Agora, se ele paga outra contribuição para outros órgãos, tudo bem, é um conhecimento a mais, mas não é para a Previdência. Por isso que tem essa discrepância e gera um monte de dúvidas em vocês. Então, qual é a contribuição do segurado especial para a Previdência Social? 2,1%. Fechado? Volta para cá, então. Continuando a nossa pesquisa. Microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar 123 de 2006, que optou pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Isto daqui me indica, tá, que este segurado, microempreendedor individual, ele não vai se aposentar por tempo de contribuição. Logo, ele aderiu ao Plano Simplificado de Previdência Social. No Plano Simplificado de Previdência Social, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo. Se ele fizer essa opção, se ele for inserido no Plano Simplificado de Previdência, a alíquota ela é de 5%. Qual é a base de cálculo? Salário mínimo. Então, o microempreendedor individual que optar pela exclusão ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição, contribui com 5% sobre o salário mínimo. Fechado. Terceiro, segurado facultativo. Normalmente, ele recolhe 20%. Ele não tem renda própria, claro, né? Facultativo, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico, então é do lar, né? Uma dona de casa, no âmbito de sua residência, ele pertence, ou ela pertence à família de baixa renda, então ela também se encaixa no plano simplificado. Se encaixou no plano simplificado, 5% do salário mínimo. Está respondido a 3. Vamos para 4. 4. Empregador doméstico. Tá? O empregador doméstico, você vem e marca aqui 12%. Já está errado, né? Porque com a Lei Complementar 150, houve uma mudança, né, no percentual recolhido pelo empregador doméstico, tá? Esquece essa história de 12%, mudou tudo. A contribuição do empregador doméstico agora para a Previdência Social é de 8% mais 0,8% de SAT. Corta aqui para a tela. Vamos lá. 8,8%, sendo 8% de contribuição previdenciária mais 0,8%, tá? Isso aqui é para o seguro de acidente do trabalho, para o SAT. Então é 8,8%. Professor, não mudou esse nome? Esse nome mudou para RAT. Risco de acidente do trabalho. Mas já não mudou também, mudou para GILRAT.
eles não gostam, né, desse, não ficam mudando. Pode ser SAT, RAT, GIL-RAT, é tudo relacionado, ó, a acidente do trabalho. Seguro de acidente do trabalho, risco de acidente do trabalho, grau de incapacidade laborativa e riscos de acidente do trabalho, não importa. Todo mundo chama esse negócio de SAT, então vamos chamar também de SAT. 0,8 é para custear. Por isso que a doméstica, então, agora passa a ter direito às prestações acidentárias. Ah, professor, tem um tal de 3,2% que eu vi na lei complementar. Mesma coisa. Tem 3,2%, mas não é para a Previdência. É um fundo que vai compor um valor que vai indenizar a doméstica quando ela for demitida sem justa causa. Tá? É para outra finalidade. Para a gente só interessa 8,8%. E a doméstica? Ela continua contribuindo com 8%, com 9% ou com 11%, depende da faixa salarial. Então, a doméstica contribui como sempre contribuiu, 8%, 9% ou 11%. O empregador doméstico recolhia 12% para a Previdência. Hoje ele recolhe 8,8%, vai recolher 3,2% para um fundo de demissão, não é para a Previdência, ele vai recolher 8% para o FGTS, também não é para a Previdência, de modo que só nos interessa 8,8%. E aí, qual seria a resposta? Você ia buscar A, B, C, D ou E, buscando então a alternativa que indicasse. Segurado especial, 2,1%, receita da comercialização da produção. Microempreendedor individual, 5% do salário mínimo. Dona de casa, família de baixa renda, sem renda própria, 5% do salário mínimo. Empregador doméstico, 8,8% é a alíquota. E qual é a base de cálculo? O salário de contribuição registrado na carteira. Fechado? Corta aqui para a tela. Então aqui eu disse, né, não teria como eu colocar, né, ficaria em branco aqui. Vamos apenas dar a nossa resposta, tá? Então ficaria assim, na letra A, 2,1%, na letra B, 5%, né, do salário mínimo, na letra C, 5% do salário mínimo e na letra D, 8,8%, tá? Incidindo então sobre o salário de contribuição, tá? Na verdade, vamos colocar como está na questão, né? Ela não fala BCD, ela fala 1, 2, 3 e 4. Então, são essas as alíquotas que você deveria marcar. O 2,1%, receita da comercialização da produção. Sexta questão. Também Lei 8.213, artigo 47, comprovação de inexistência de débito. A comprovação da inexistência de débito, tá? Você faz com a CND, que é a certidão negativa de débito. A comprovação da inexistência de débito está prevista na legislação previdenciária. Sim, artigo 47 da 8.212. Sendo exigida a certidão negativa de débito nos casos de proprietário de obra de construção civil, quando de sua verbação no registro de imóveis. Somente se for pessoa física e ainda que se trate de construção residencial unifamiliar. Aí você pensa assim, caramba, não lembro disso. O que eu faço? Lembro vocês. Olha aqui o artigo 47 da Lei 8.212 de 91. É exigida a certidão negativa de débito fornecida pelo órgão competente, Receita Federal, a Previdência não tem mais competência para arrecadar e fiscalizar, nos seguintes casos. Da empresa, tá? Não interessa, porque aquela alternativa, ela fala em pessoa física, então só pode estar aqui no inciso 2, ó. Do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua verbação no registro de imóveis, salvo no caso, inciso 8 do artigo 30, isso aqui é aquela obra feita em regime de mutirão. Então, estão lá, pessoa física ou jurídica. E o que é que nos diz a questão? Ó, proprietário de obra de construção civil, quando de sua verbação do registro de imóvel, somente se for pessoa física. Esqueceu de colocar aqui a PJ. Então, a gente vai lá e descarta essa letra A. Vamos na letra B. Alienação a qualquer título de bem imóvel
ou direito a ele relativo, bem como de imóvel incorporado ao ativo permanente da empresa, seja qual for o seu valor. Seja qual for o seu valor, é justamente se o bem for móvel, não sendo exigido em casos de oneração destes bens. Então vamos ver se é exatamente isso que diz a legislação. Da empresa, na alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel, de valor superior a 2.500.000 cruzeiros. Aquela história. O cara imprime a lei e fala assim, e professor, a lei está desatualizada, ainda está em cruzeiro. Não é assim mesmo. Sabe por que é assim? Dá uma olhada aqui nesse dispositivo, artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Em suma, em resumo, os valores, eles vão ficar assim, originais mesmo. Eles não vão sofrer atualização na lei. A Previdência que fica editando portarias dizendo, aquele valor de 2.500.000 cruzeiros hoje seria de tanto. Você não precisa se preocupar com a atualização desse valor, tanto que a questão não cobrou isso. O que é que a questão cobrou? Ela cobrou o seguinte, na alienação ou oneração a qualquer título de bem móvel de valor superior a tanto. Você já sabe que eu tenho que ter CND se eu for me desfazer de um objeto móvel que tenha no mínimo tal valor. A questão não perguntou qual é o valor. A questão quer saber o seguinte, seja móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, seja de qual for o seu valor. Então, isso aqui, torna o item equivocado. A letra C. Empresa que contrata com o poder público, bem como recebe benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios concedidos por ele. Sem dúvida alguma, esta é a resposta. Sabe por quê? O artigo 195 da Constituição traz uma série de regras sobre as contribuições para a Seguridade Social, orçamento da Seguridade Social, e tem um dispositivo que diz lá, olha, o poder público não pode contratar com pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social. O poder público não pode dar benefício, não pode dar incentivos fiscais para toda pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social. Neste caso específico, a resposta você teria se conhecesse o texto da Constituição, o artigo 195. Nem precisaria conhecer a lei. Se você tivesse certeza, isso está na Constituição, tenho certeza que isso está certo. Você nem precisaria do conhecimento da Lei 8.212, especificamente o artigo 47. Então descobrimos aqui a resposta, volta aqui para a tela. Vamos achar o erro aqui da D. Registro ou arquivamento de atos relativos ao aumento de capital de firma individual, sociedade comercial ou civil. Ele fala aqui, aumento de capital. Eu quero aumentar o capital da empresa e tem que provar que não devo nada à Previdência? Vamos ver se é isso mesmo? Artigo 47, tá? Tá aqui na D. A empresa tem que provar a ausência de débito no registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo a baixa ou redução de capital. Quero diminuir o capital da empresa, eu tenho que provar que não devo nada à Previdência. E a questão fala em aumento do capital. Olha o detalhe, né? Tudo tem que estar na tua cabeça, senão você perde uma questão mole como essa, que está errado. E por fim, abertura de firma individual e sociedade civil ou comercial, bem como no encerramento desta. A lei, turma, ela diz o seguinte, se eu for diminuir o capital da empresa, ou seja, se eu quiser fechar a minha empresa, eu tenho que provar que não devo nada à Previdência. Aqui não diz absolutamente nada sobre a abertura de empresa, no registro ou arquivamento no órgão próprio, junta comercial, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade limitada. Não fala de nada de abertura de empresa, de firma individual. Então aqui inventou o examinador, a gente de novo marca que isso está fora. Resposta então, alternativa C. Esta é a resposta correta. Repararam, turma? Eu
peguei algumas questões, não escolhi, o que foi aparecendo eu separei justamente para a gente poder ver o que acontece numa prova, tá? Provas diferentes, tem aqui para TRT. TRT é uma boa fonte de questões de direito previdenciário, porque eles cobram essa nossa matéria lá também. E aí coloquei aqui um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, geralmente eu falo muito de benefícios, né? Principalmente nas aulas que a gente dá aqui gratuitamente, mas a parte de custeio tem a sua importância, tanto que consta lá do edital. Por isso que a gente focou aqui um pouquinho nesse custeio. Tranquilo? Fica assustado não, vamos resolver mais questões. Volta para cá. Vamos lá para a 7ª questão. Os valores... Ah, não, isso aqui é o 102 da 8.212. 7. O Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, né, o órgão diretamente subordinado ao ministro da Previdência Social, possui como membros, dentre outros, 9 representantes da sociedade civil. Sabemos que o CNPS ele tem 15 membros, né? 6 do governo e 9 da sociedade civil. Os 9 da sociedade civil, a gente vai ficar em 3, 3 e 3. 3 dos empregadores, 3 dos trabalhadores e 3 representantes dos aposentados. O que é que ele quer saber? Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados por quem? Já vou dar de bandeja para vocês. É o presidente da República que nomeia esses servidores, tá? Servidores porque ele trabalha para o Estado. Então descarta, porque aqui falou ministro da Saúde. Vamos descartar aqui a D, fala ministro da Saúde. Ficamos então com a B, com a C e com a E. Fala em presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, vedada a recondução. Vamos lá para C. Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 1 ano, vedada a recondução. Letra E. Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Bom, um item fala 2 anos, o outro item fala 1 ano. Como apareceu 2 anos mais de uma vez, deve ser 2 anos. Vamos descartar essa daqui. Aí você ficou na dúvida. Pode ser reconduzido, não pode ser reconduzido. Vamos lá na legislação, na Lei 8.213 de 91, artigo 3º, parágrafo 1º. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Então pode ocorrer a recondução, de modo que é fácil, né? A gente vai lá e podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez, a nossa resposta aqui, na letrinha é. Então, presta atenção no Conselho Nacional de Previdência Social, órgão ligado ao ministro da Previdência, previsto no artigo 3º da Lei 8.213. Ele eu gosto muito de usar como exemplo daquele princípio, né, da seguridade social, caráter democrático e descentralizado da administração com gestão quadripartite. Governo, empregados, empregadores e aposentados. O exemplo que eu gosto de dar sobre esse caráter democrático e descentralizado é justamente o CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, os integrantes, então, nomeados pelo presidente, mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma vez. Está na conta? Volta para cá. Vamos continuar resolvendo. Vamos lá para a 8ª questão. Rita de Cássia foi empregada durante 26 anos e aposentou-se por tempo de contribuição. Aí o Cri-Cri vai falar assim, professor, 26 anos deve ser professor. Não sei, eu não sei quando é que ela se aposentou. Já houve uma época em que a mulher poderia se aposentar de forma proporcional aos 26 anos, de modo que é irrelevante. Se a questão falou que ela está aposentada, ela está aposentada. Após 2 anos de sua aposentadoria, ela retornou a trabalhar em outro emprego. É possível? Sim, sem problema nenhum. O que a legislação diz? O aposentado que volta a trabalhar, volta a contribuir. Está lá no artigo 18. Na situação ora proposta, em relação ao novo contrato de trabalho e acumulação de benefícios, é correto afirmar que Rita de Cássia, vamos lá para a letra A, poderá acumular aposentadoria e auxílio-doença. Por que eu descarto essa daqui? Porque o artigo 18 diz que o aposentado do RGPS que volta a trabalhar, ou nele, permanece,
tem que contribuir. No entanto, só tem direito a 2 benefícios, salário família e reabilitação profissional. Se você for na Constituição, ela manda dar também salário maternidade. Então, Lei 8.213, 18, diz: ele, aposentado que volta a trabalhar, tem direito a salário família e reabilitação profissional. E a Constituição manda dar também salário maternidade. Então, segundo a lei, tem direito a 2. Segundo a lei e a Constituição, tem direito a 3. Salário família, reabilitação profissional e salário maternidade. Não fala nada de auxílio-doença. Então, professor, se ele ficar doente, não tem direito ao auxílio-doença? Não. Ele já está aposentado, já está protegido pela Previdência. Ele vai ficar em casa e não vai receber o auxílio-doença. Descartamos, então, a letra A. Volta para a tela. B. Sendo demitida sem justa causa, terá direito ao seguro-desemprego. Bom, o artigo 124 da Lei 8.213 fala da possibilidade de acumulação de benefícios, tá? E o seu parágrafo único é muito claro ao dispor que é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte e auxílio acidente. Posso acumular seguro-desemprego e pensão por morte, seguro-desemprego e auxílio-acidente. Agora, não posso acumular seguro-desemprego e aposentadoria. Então, a gente vai lá e descarta essa letrinha B. C. Sendo demitida sem justa causa, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, né? Perfeito. Repare que aqui ele fala tempo de contribuição, né? Fala que ele é aposentado com tempo de contribuição, é a questão. E a alternativa correta fala em aposentadoria por tempo de serviço. Então ele misturou aqui as nomenclaturas, esta não é mais utilizada, vai fazer o quê, né? Olha os examinadores que eles colocam aí para examinar você. Já chama a resposta. É a letra C, vamos achar o erro das demais. Poderá acumular os benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele será pago até a véspera da concessão de qualquer aposentadoria. Então, o auxílio-acidente não pode ser acumulado com aposentadoria, salvo se o auxílio-acidente tiver sido concedido antes de 97, ou se o fato gerador do auxílio-acidente ocorreu antes de 97. Até 97 era possível acumular auxílio-acidente e aposentadoria. Pós 97, isso não é mais possível, é apenas uma informação histórica para vocês. Hoje, o auxílio-acidente ele é pago até a véspera da concessão de qualquer aposentadoria. Logo, qual é a conclusão óbvia? Não podemos acumular aposentadoria e auxílio-acidente. Este, então, é o motivo do erro desta alternativa. Ainda falta uma, corta aqui para a tela. A letra E. Recebendo aposentadoria por tempo de contribuição e voltando a exercer atividade remunerada, não terá de contribuir obrigatoriamente para o INSS. O erro é esse daqui, ó. Então, lá no artigo 18 da Lei 8.213 de 91, diz: o aposentado que permanece em atividade ou que volta a trabalhar tem que contribuir. Então está aqui discrepante, né, do que dispõe a Lei 8.213. Lembra vocês que este tema ele está em discussão no Supremo Tribunal Federal, está em repercussão geral. O STF reconheceu a repercussão geral dessa história do aposentado que volta a trabalhar, volta a contribuir, não tem direito a quase nada. Então a gente tem que esperar essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que inclusive vai decidir se é possível se desaposentar para pedir outra aposentadoria. Tema, portanto, em aberto. Fechado? Volta aqui para a tela. Nona questão. 9. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Compete ao INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Bom, não obstante a Previdência Social não ter mais, a atribuição de fiscalizar o recolhimento das contribuições
previdenciárias, ainda persistem certas diligências que a Previdência Social ainda pode fazer. Então, se você vai lá e pede à Previdência um benefício, eu constato que o que está registrado na sua carteira de trabalho não reflete o registro no CNIS, no Cadastro das Informações Sociais. Pode ser que a Previdência queira fazer uma diligência na sua empresa, isso tem previsão, então, na Lei 8.213, especificamente no artigo 125A, com a redação dada pela Lei 11.941. Corta aqui para a tela, vamos ver esta redação, para o 1 só. Artigo 125A compete ao Instituto Nacional do Seguro Social realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. O que é que diz o parágrafo 1º? A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação, aqui o motivo disso, de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Podemos extrair, então, desse dispositivo que os funcionários da Previdência podem aferir a veracidade de vínculos empregatícios. Então, tá certinha aqui essa assertiva, vamos ver a 2. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação do vínculo empregatício de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Acabamos de ver esse dispositivo. Falta apenas a 3ª, tá? Das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social. Repare que essa parte aqui não faz mais sentido, né? Porque a Previdência, né, não cuida mais da parte contributiva. Caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, conforme dispuser o regulamento. Exatamente como está aqui no artigo 126 da 8.213. Das decisões do INSS, nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes, isso aqui está sem efeito, tá? Está sem efeito, mas a redação continua. Caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o que que acontece? Está aqui o INSS. Ele tomou uma decisão. Você, segurado, não gostou dessa decisão. O que é que você faz? Você entra com um recurso. Para onde vai esse recurso? Esse recurso vai para uma junta de recurso. Ela toma essa decisão, não gostou. Você recorre para a Câmara de Recursos, tá? Esses dois órgãos formam o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, este aqui que está previsto no artigo 126, que hoje não tem mais competência, tá? Mas apesar da lei ainda falar, não tem mais competência para julgar litígios envolvendo os contribuintes. Então aqui também está certo, e qual é a nossa resposta? Letrinha E. Olha então que eu peguei hoje dispositivos da legislação não tão falados, né? Dispositivo que eu posso até afirmar ficam até um pouquinho esquecidos, tá? São questões, então, que vão reavivar na cabeça de vocês esses dispositivos que estão no conteúdo programático, que eles podem cair na prova. Você não vai errar, então, questão sobre CRPS, sobre a possibilidade de um servidor da Previdência fiscalizar uma empresa. Claro que não pode fiscalizar os aspectos tributários, apenas as obrigações acessórias, porque isso tem tudo a ver com a comprovação de um vínculo empregatício. Vamos encerrar aqui fazendo mais uma questãozinha sobre direito previdenciário. Corta aqui para a tela. Vamos lá para a nossa última questão de direito previdenciário. Ainda tem direito constitucional. José exerce a atividade de garçom na qualidade de empregado do restaurante X e recebeu no mês de dezembro, além do salário mensal, o 13º salário, gorjetas, vale-refeição, de acordo com o programa do Ministério do Trabalho, horas extras, vale-transporte na forma da legislação própria, férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional. Nessa situação, integram o salário de contribuição. Parcelas que integram ou não integram, você deve buscar no artigo 28 da Lei 8.212 de 91, dos temas mais complexos, né, da nossa matéria, porque a lei diz uma coisa e a jurisprudência diz outra. E você fica perdido, né, nesse jogo de força. Professor, é o que está na lei ou o que está na jurisprudência? Siga o princípio da legalidade. A Previdência só faz o que a lei manda. Enquanto a lei mandar tributar, a Previdência vai tributar. Ou melhor, a Receita Federal vai tributar. Mesmo que o posicionamento da jurisprudência seja contrário. Afinal, enquanto a lei não for declarada inconstitucional pela maior corte do país, ela continua valendo, mesmo que a jurisprudência siga um caminho diametralmente oposto. Então, segundo a lei é uma coisa, segundo a jurisprudência é outra. O que você marca na prova? Se ele te perguntar sem fazer referência à jurisprudência, siga a lei. Se ele quiser o posicionamento jurisprudencial, ele vai te dizer, segundo a jurisprudência. Não perguntou segundo a jurisprudência, é o que está na lei, mesmo que a jurisprudência seja contrária. Então vamos analisar parcela por parcela. Corta aqui para a tela. Bom, José, o que ele recebeu em dezembro? O seu salário. Salário, claro, incide contribuição. Então tem salário aqui, tem salário aqui, tem salário aqui, tem salário aqui. Aqui não tem salário. Então a gente vai descartar. A alternativa é. Depois ele recebeu o 13º. 13º incide contribuição. O 13º paga contribuição. Vamos imaginar então nosso mês aqui de dezembro, tá? O segurado recebeu 2.000 de salário. Ele vai receber 2.000 de 13º. Ele paga a contribuição sobre o salário, ele paga a contribuição sobre o 13º. Agora, quando o benefício dele for calculado, o 13º não entra no cálculo do seu benefício. Então, quando fizer o cálculo dos 80% maiores salários de contribuição, nesse mês de dezembro, eu vou considerar como salário de contribuição R$2.000. E o 13º, ele não entra no cálculo. Quer dizer que ele paga a contribuição, mas não entra no cálculo. É isso mesmo. Então, no mês de dezembro, o que vai compor o salário de contribuição para efeito de cálculo de benefício? R$2.000. Para resumir, incide contribuição sobre 13º, mas o 13º não entra no cálculo dos benefícios previdenciários. Então, tem contribuição, mas não entra no cálculo. Corta aqui para a tela. Então, ó, 13º está aqui bonitinho, 13º está aqui bonitinho. A gente descarta a letra B e descarta a letra C. O jogo, então, está entre a letra B e a letra D. Vamos lá. Gorjetas. Olha, isso aqui é fruto do trabalho, então incide contribuição. Cadê aqui, ó? Tem salário, as gorjetas, e aqui também tem as gorjetas. Quem vai definir, quem vai desempatar essa brincadeira é a hora extra e o vale-refeição. Vale-refeição, pago de acordo com o programa do Ministério do Trabalho. Vale-transporte, vale-refeição, pago de acordo com a lei, não incide contribuição. Então descarta vale-refeição. Hora extra entra. Hora extra é salário. E salário incide contribuição. Vale-transporte na forma da legislação própria. Ótimo. Se pagou de acordo com a lei, não incide contribuição. Férias indenizadas e o respectivo adicional constitucional. O acessório segue o principal. Se o principal é indenizatório, o acessório também não incide contribuição. Então, a nossa resposta está aqui, ó, letra A. Mole, fácil. Claro que eu vou fazer mais algumas considerações. Professor, e se o vale-transporte for pago em dinheiro? Bom, no passado, pagar vale-transporte em dinheiro era pagar em desacordo com a lei, incidia a contribuição, mas hoje já está pacificado, tá? Hoje em dia, mesmo que o vale-transporte seja pago em dinheiro, não incide contribuição. Você vai guardar o seguinte, se o vale-transporte for pago de acordo com a lei, não incide. E se pagar em dinheiro, também não incide. Aí o aviso prévio indenizado, a lei manda tributar e a jurisprudência manda não tributar. E se cair na prova? Falou na prova se aviso prévio indenizado incide contribuição, diga que sim. Se ele falar segundo a jurisprudência, aí você diga que não.
Fechado? Bom, então separamos essas questões para vocês, espero que tenham sido úteis, que tenham agregado novos conhecimentos, né? Aquilo que você já vem angariando ao longo dos seus estudos. Então foram essas as questões que eu separei. Mas hoje a gente fez uma casadinha. Estudamos direito previdenciário e agora vamos estudar um pouquinho de direito constitucional, que é outra matéria também que a gente trabalha aqui no Gran Cursos, tá? O direito constitucional. Então a aula de hoje, ela é uma aula diferente, é de direito previdenciário e de direito constitucional. Como é que vocês estão em constitucional? Como é que vocês estão nessa importante matéria? Que na última prova, salvo engano, foram 3 questões. 3 questões podem fazer a diferença. Vamos treinar então o constitucional? Corta aqui para a tela. Então, mudando aí de matéria, agora direito constitucional, o professor é o mesmo, né, polivalente, né, trabalha com previdenciário, trabalha com constitucional. Vamos lá para a nossa primeira questão. 5 amigos moradores de uma favela decidem criar uma associação. Associação, o direito de se associar é um direito fundamental. Está previsto lá no artigo 5º, vai do inciso 17 ao inciso 21. O que a Constituição diz sobre o direito de associação? É livre. Todo mundo pode abrir uma associação independentemente de autorização do Estado. E melhor, o Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. Se o Estado quiser interferir no funcionamento de uma associação, deve buscar o Poder Judiciário. Aí sim, através de um provimento jurisdicional, aquela associação pode ter as suas atividades suspensas. Agora, a dissolução de uma sociedade vai exigir o quê? O trânsito em julgado desta decisão judicial. Diz a Constituição ainda que uma associação não pode ter um caráter paramilitar e ninguém pode ser obrigado a se associar nem a manter-se associado. Em linhas gerais, é isso que diz a Constituição. Vamos ver o que ele quer saber. Corta aqui para a tela. Então, 5 amigos moradores de uma favela decidem criar uma associação para lutar por melhorias nas condições de saneamento básico do local. Um político da região, sabendo da iniciativa, informa-lhes que, para tanto, será necessário obter, junto à prefeitura, uma autorização para a sua criação e funcionamento. Nesta hipótese, letra A, os 5 amigos não conseguirão criar a associação, pois a Constituição Federal exige um número mínimo de 10 integrantes para essa iniciativa. Item equivocado. A Constituição não exige um número mínimo. Pelo contrário, a Constituição facilitou demais a criação das associações. Tanto que ela dispõe que é livre o direito de se associar. Independe de autorização do Estado. O Estado não pode interferir no seu funcionamento. Não falou nada sobre o número mínimo, descartamos a letra A. Volta aqui para a tela. B. A informação que receberam está errada. Verdade. Pois a Constituição Federal estabelece que a criação de associações independe de autorização. Perfeito, tá? Essa é a nossa resposta. Letra C. Após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associarem. Não, é livre, tanto para se associar como para manter-se associado. Então, ninguém pode ser obrigado a se associar, isso contraria, tá, a Constituição e, especificamente, um direito individual, que é um direito fundamental. Descartamos a C. D. O Estatuto da Associação poderá prever atividades paramilitares. É uma das pouquíssimas, né, vedações que a Constituição traz para o direito de se associar, impede que essa associação tenha caráter paramilitar. Se não, a associação criminosa, ela teria amparo na Constituição, o que é absurdo. Sempre para uma finalidade lícita. Corta aqui para a tela. Para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da prefeitura, de um alvará judicial. Totalmente equivocado, porque a Constituição, ela diz que a criação e o funcionamento de uma associação não pode ter a interferência estatal. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação, então não pode se exigir alvará, qualquer tipo de autorização. Questãozinha fácil, se quiser se aprofundar no direito de associação, artigo 5º do inciso 17 ao 21 da Constituição. Lembrando que essas regras relacionadas às associações valem também para o sindicato. O sindicato, acima de tudo, é uma associação.
Fechado? Vamos lá para a segunda questão. Corta para a tela. 2. Em nenhuma hipótese, o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins até o segundo grau, ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado, posso colocar aqui mais DF, né? Território também, mais território, ou de prefeito municipal, podem ser candidatos a cargos eletivos no território de jurisdição do titular. Onde você vai achar esse tema? No artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Isso aqui tem o nome de inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. O que é isso? O fato de você ser parente do chefe, do titular do executivo, vai lhe trazer certas restrições para concorrer a um cargo eletivo. O que é que diz o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição? O cônjuge e os parentes consanguíneos e afins até o segundo grau, inclusive por adoção, são inelegíveis no território de jurisdição do presidente, do governador de estado, DF, território, e do prefeito, ou de quem os haja substituído nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição. Então perdemos o fôlego, né? É o que diz o artigo 14, parágrafo 7º. Eu não estou lendo no teleprompter, não. Está aqui, ó, está guardado na cabeça. Então, quer passar no concurso, seja medroso, muito medo. Ah, vai que cai esse negócio, tem que decorar, vai lá e decora. Como é que você vai decorar isso? Se vira, cara, dá teu jeito. Leia 10 vezes, leia 20 vezes, leia 100 vezes. Eu não sei qual é o teu grau de inteligência. Se o teu grau for baixo, e lê 50 vezes. Se for um pouquinho mais inteligente, lê 40. Não importa. O importante é que você é capaz de decorar. As pessoas não decoram a Bíblia, é muito mais difícil decorar uma Bíblia. Então, não fica citando os versículos e tal. Ou seja, então decora também a Constituição. É muito importante conhecer o texto da Constituição. Não é conhecer, é conhecer mesmo, palavra por palavra. Exatamente como eu fiz com vocês. E ó, você é capaz, e és e o quem, tu vai conseguir. Lê esse negócio 1000 vezes até decorar, porque se cair na prova, tiver uma vírgula fora do lugar, tu vai saber que a vírgula está fora do lugar. E aqui o que está errado? Eu, mesmo sendo parente do titular do Poder Executivo, posso me candidatar sim, se eu já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Imagine pai e filho concorrendo. Pai é prefeito, filho é vereador. Então o vereador é filho do prefeito. O vereador pode concorrer à reeleição? Pode, porque a Constituição faz essa ressalva. Salvo se titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Volta aqui para a questão. Em nenhuma hipótese, o cônjuge e os parentes consanguíneos e afins, até o segundo grau, ou por adoção do presidente, governador e do prefeito, podem ser candidatos a cargos eletivos, tá? Isso aqui, então, está errado, porque se ele já é titular de mandato eletivo, pode concorrer à reeleição. Professor, esse grau de parentesco, como é que funciona? Funciona assim, o parentesco pode ser por sangue ou por afinidade. O que é o parentesco por sangue? Depende, na minha linha descendente, meu filho é parente de primeiro grau, neto é parente de segundo grau. Na minha linha ascendente, pai e mãe, primeiro grau, avô, avó, segundo grau. Esses são inelegíveis. E na minha linha colateral? Bom, para chegar na minha linha colateral, eu tenho que ir no meu pai, que já é de primeira, e meu irmão é de segunda, e meu sobrinho, terceira. Sobrinho pode concorrer. Meu sobrinho, eu sou governador, ele pode concorrer, porque é parente de terceiro grau. Parentes por sangue e tem parentesco por afinidade. Quem é que são? Os parentes da minha esposa. Eu casei, né? Veio ela é minha esposa, não é minha parente, ela é minha cônjuge. Tanto que a Constituição fala cônjuge e parente. Mulher, esposa não é parente, mulher é cônjuge. Quais parentes? Mesma coisa, o filho dela, meu filho. Parente de primeiro grau, meu enteado. O irmão dela, meu irmão, meu enteado, parente meu de primeiro grau. A mãe dela, minha sogra, parente de primeiro grau. É como se fosse a minha mãe. A minha mãe é primeira, a mãe dela também é primeiro grau. Existe ex-mãe? Não existe, é parentesco, não tem como se desfazer. Então, por isso que o pessoal fala que não existe ex-sogra. Sogra é parente, parente por afinidade. Tranquilo? Eu posso desfazer o vínculo com a esposa, ex-esposa, mas o parentesco por afinidade, esse aí é para sempre. Fechado? Liquidamos então a questão, corta para a tela, vamos para mais uma, vamos para a terceira
questão. A dignidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 88, deve ser entendida como? Vamos lá para os princípios fundamentais da Constituição, tá? Quais são os fundamentos da nossa República? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá? Lá no artigo 1º, você vai encontrar isso. Então, a dignidade da pessoa humana, qual é a sua natureza jurídica? É um valor fundamental da nossa Constituição, é um fundamento da nossa República. Por isso que a gente vai voltar aqui, corta aqui para a tela, vamos buscar então. Bom, dignidade da pessoa humana, é aquela história do sociediva plu, um dos fundamentos da nossa República. Então, isso aí é uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Não, isso aqui é o parágrafo único do artigo 4º, está fora. Um direito individual garantido somente aos brasileiros natos. Está no artigo 1º, direito individual está no artigo 5º, então está fora. Uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado brasileiro. Não, a soberania é um fundamento também e dignidade é outro. Aliás, o pressuposto dos direitos fundamentais é justamente a dignidade da pessoa humana. Afrontou a dignidade de alguém, algum direito fundamental foi violado. Um direito social, de jeito nenhum. O direito social está a partir do artigo 6º. E, como eu disse, isso aqui está estampado no artigo 1º da Constituição. Isso aqui é um princípio fundamental, tá? Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Olha que lindo. Esta aqui é a resposta. Basta você saber que o sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos da nossa República, são princípios estruturantes. Vamos fundar uma República Federativa do Brasil, ou seja, vamos partir dessas premissas. Ó, as pessoas têm que ter dignidade, as pessoas podem pensar diferente, é o pluralismo político, vamos valorizar o trabalho, a livre iniciativa, soberania, né, do Estado, soberania do povo, tudo isso é o alicerce, são princípios que vão estruturar a nossa grande República. Fechado? Corta aqui para a tela. Foi a terceira, vamos lá para a quarta questão. O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tal. Ai, caramba, tá cortado aqui. Mas, de qualquer forma, o que ele quer, tá? O que ele quer saber aqui? O seguinte, nós temos no artigo 5º da Constituição, tá? 2 incisos. Um que fala do racismo e ação de grupos armados, é o RAGA, racismo, ação de grupos armados, e do outro lado nós temos a tortura, tráfico, o terrorismo, no inciso 43, e os hediondos. Esse aqui é o inciso 42, esse aqui é o inciso 43. O RAGA, os crimes são inafiançáveis e também são imprescritíveis. E o tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos? Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Aqui não se fala nada em imprescritibilidade. E ele fala o seguinte: terrorismo, racismo, tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Ele incluiu aqui indevidamente, ó, o racismo. Tira o racismo daqui. O terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, que está incluído aqui como crime hediondo, são crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Qual o erro? Racismo. Racismo é inafiançável e imprescritível, de modo que esta questão ela está errada, tá? Quer se aprofundar no tema? Artigo 5º, inciso 42, para racismo e ação de grupos armados, inciso 43, tá? Para o tráfico, terrorismo, tortura,
tráfico de drogas e crimes hediondos, tá? Eles têm tratamento diverso. Agora, ambos são realmente inafiançáveis, sendo que racismo e ação de grupos armados também são imprescritíveis e para aqueles 3 T's e tráfico, tá? E crimes hediondos, insuscetíveis de graça ou anistia. Me diz, como é que tu resolve uma questão dessa? Decoreba, tem que decorar a Constituição. Volta aqui para a tela. Vamos lá para a questão de número 5. O texto constitucional, artigo 5º, o que é que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. São os 5 direitos básicos, deles irão se irradiar outros direitos. Eles vão influenciar toda a Constituição. Então, volto aqui para a questão. O texto constitucional, em seu artigo 5º caput, prevê expressamente valores ou direitos fundamentais, ao ditar literalmente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de quais direitos? Os básicos, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ressalto que esta segurança mencionada no artigo 5º é a segurança jurídica, já que segurança pública, ela consta como direito social do artigo 6º, tá? As outras estão erradas, obviamente, por divergir da redação do artigo 5º. O artigo 5º não fala nada em intimidade, não fala nada de dignidade, até porque dignidade está no artigo 1º. Vida, dignidade está no artigo 1º, intimidade está no inciso 10 do artigo 5º, igualdade. Vida, liberdade, fraternidade não consta, dignidade também não consta do caput do artigo 5º e aqui na letra E, o artigo 5º não fala em intimidade. Nossa resposta, então, alternativa A. Vamos lá para a 6ª questão. Dispor sobre a organização da administração federal é atribuição privativa do presidente da República, onde nós vamos tirar as atribuições do presidente da República, do artigo 84 da Constituição Federal de 88, que somente poderá ser exercida pelo próprio ou durante seus impedimentos por quem o substituir na presidência, vedada a delegação. Bom, o artigo 84, ele traz a competência privativa do presidente. Tem lá 20 e tantos incisos. E apenas 3, tá? 3 atribuições privativas do presidente podem ser delegadas. O que o presidente pode delegar? Provimento de cargos, concessão de indulto com mutação de pena e dispor mediante decreto organização da administração pública, desde que não implique aumento de gasto, nem criação ou extinção de órgão público, e também pode delegar, mediante decreto, a extinção de cargos públicos quando vagos. Então, essas 3 situações, que na verdade são 4, né? O presidente pode delegar. Será que ela foi citada aqui na nossa questão? Claro que foi. Vamos relembrar. Corta para cá. O que é que ele diz? Poderá citar. Dispor sobre organização da administração pública. A organização da administração pública está no artigo 84, inciso 6. Dispor mediante decreto, tá? Esse aqui é o famoso decreto autônomo. O presidente pode dispor em decreto autônomo organização da administração pública e extinção de cargos públicos quando vagos. E esta é uma das atribuições do presidente que ele pode delegar. E a questão está dizendo aqui que o presidente não poderia delegar. Por isso, essa questão de número 6, ela está errada. Vamos lá para a 7ª questão. No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, então ele se refere, obviamente, ao que está disposto no artigo 5º, tá, da nossa Constituição, 78 incisos, 4 parágrafos, e as garantias fundamentais previstas na Constituição, assinale a opção correta. Vamos lá. Os presos federais não têm direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Isso está disposto lá no artigo 5º. Dentre os direitos do preso está justamente saber quem é o responsável pela sua prisão e também pelo seu interrogatório. Sempre gosto de perguntar para os alunos
Por que ele tem esse direito? Por que é um direito do preso saber quem é o responsável pela sua prisão? Sempre tem um engraçadinho que fala assim, professor, para depois ele acertar as contas, né? Não é por isso. É para que ele possa endereçar corretamente o habeas corpus. Se eu não souber quem mandou me prender, contra quem que eu entro com o habeas corpus? Então, sabendo quem foi que mandou prender, eu sei, é um juiz, vou entrar no tribunal com um habeas corpus. Perfeito? Então, esse é um direito do preso previsto lá no artigo 5º. E olha o que diz a questão, corta aqui para a tela. Os presos federais não têm direito. Então, a gente descarta a letra A. B. A publicidade dos atos processuais é restrita às partes e aos seus advogados. Pelo contrário, né? É uma regra a publicidade, né, dos atos processuais. E aí a gente só pode restringir essa publicidade quando a defesa da intimidade, né, ou interesse social exigir que o processo tramite em segredo de justiça. De modo que a regra é a publicidade e a exceção é o segredo de justiça. Descartamos também a letra B, corta aqui para a tela. Está fora. Letra C. A todos os cidadãos é gratuita a ação de habeas data, assim como as ações de habeas corpus, bem como os atos necessários ao exercício dos direitos civis. Essa aqui está certinho. O que você vai guardar? Ação de habeas corpus, ação de habeas data são gratuitas. Para quem? Para todo mundo. É para todo mundo. Não é aquela história de para os reconhecidamente pobres. A Constituição dá gratuidade para o habeas corpus e para o habeas data em todas as situações. Professor, é um empreiteiro aí cheio da grana da Lava Jato. Interessa, é gratuito o habeas corpus. A Constituição não exige qualquer condição. Fechado? Vamos achar o erro das demais. Corta para a tela. O mandado de segurança coletivo, artigo 5º, inciso 7.1, pode ser impetrado sempre que alguém sofrer violência em sua liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é objeto de habeas corpus. O que é que a Constituição trata sobre mandado de segurança? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que a responsabilidade pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou um delegatário desta autoridade. MS protege direito líquido e certo, habeas corpus protege o nosso direito de locomoção, direito de ir e vir. Ele misturou aqui as bolas. Corta aqui para a tela. Descartamos também a letra D, só falta descartar a letra E. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. É isso que diz a Constituição. Vamos ver o que o examinador inventou. A prisão ilegal só será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária quando decorrente de prova ilícita. Esse condicionamento aqui não consta da Constituição. A prisão ilegal, ela pode ser ilegal por um abuso de autoridade. Não precisa necessariamente ser uma prova ilícita. Ele inventou. Aí você que é candidato fala assim, caramba, nunca ouvi isso, nunca li, nunca ouvi falar disso, mas deve ser verdade. Está aqui na questão, você vai querer inventar, então não inventa. Você estudou a Constituição, nunca viu isso escrito em lugar nenhum, é o examinador que é maluco, ele é doido, ele fica pensando essas coisas, fala assim, vou colocar essa bobagem aqui, vai que alguém cai. Deixa os outros caírem, você não pode cair nesse tipo de questionamento. Achamos a resposta, vamos para mais uma questão. Corta aqui para a tela. Questão, então, de número 8. Legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo. Corta para mim. O que é que diz a Constituição? Artigo 5º, inciso 7.1. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por sindicato, partido político com representação no Congresso, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano. No que tange ao partido político, qual é a condição? Que esse partido tenha representação aonde? No Congresso. O que é ter representação no Congresso? Um parlamentar apenas basta. Pode ser um deputado ou pode ser um senador. Eu disse ou. Ele não precisa ter um deputado e um senador. Basta ter apenas um. Se ele tiver um, esse partido está representado no Congresso. Fechado? Corta aqui para a tela. Então, terá legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo o partido político que tenha, no mínimo, um representante na Câmara e um no Senado. Isso não está escrito na Constituição. A Constituição diz que tem que ter representação no Congresso. Para tanto, basta um ou outro. Ou um deputado ou um senador, no mínimo. Questão
errada. Vamos lá para a 9ª questão. É de competência privativa do presidente da República, competência privativa do presidente da República, artigo 84, tá? E lá a gente vai ter várias competências privativas. Então, compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as emendas constitucionais. Qual é o erro desta questão? O presidente, ele vai sancionar, leis, nada de emenda. Então, essa aqui está errada. Letra B, dispor mediante decreto legislativo. Decreto legislativo é ato normativo que externa a competência privativa, tá, do Congresso Nacional, artigo 49 da Constituição. Quando o Congresso Nacional quer externar a sua competência, tá, que é privativa, faz através de decreto legislativo. Presidente edita decreto. Pode até ser um decreto autônomo. Decreto legislativo é ato do poder legislativo. Então a gente descarta essa letra B. Corta aqui para a tela. Então descarta, está errado. Letra C. Compete privativamente ao presidente estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso aqui é competência privativa do Senado. Artigo 52. Descarta. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais, tá, que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Falso. Isso aqui é atribuição do Congresso, artigo 49. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio e decretar e executar a intervenção federal. Isso aqui realmente é uma competência do presidente da República. Nossa 9ª questão, alternativa é. Vamos lá para a última questão, tá? Última questão. Sobre o regime constitucional dos municípios, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. A inobservância do princípio constitucional da autonomia municipal é causa de intervenção da União nos estados? Todas as hipóteses de intervenção, tá, da União nos estados, ela consta do artigo 34. E especificamente no artigo 34, inciso 7º, está lá. A União vai intervir no estado que desrespeitar a autonomia municipal. Estado que desrespeita a autonomia municipal é o objeto de uma intervenção. Então, essa alternativa está o quê? Correta. Corta aqui para a tela. Vai lá no artigo 34 que você acha essa informação. Em decorrência do princípio constitucional da autonomia municipal, a lei orgânica não deve observância aos princípios da Constituição da República. Claro que deve, isso aqui está errado. A lei orgânica tem que estar em sintonia com a Constituição da República. Próxima. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Far-se-ão por lei estadual, perfeito, realmente é uma lei estadual que cria município, obedecidos os critérios previstos em lei complementar estadual, isso aqui está errado. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Então, olha para cá, olha para mim. Como é que a gente cria um município? Primeiro, estudo de viabilidade econômica. Segundo, consulta à população dos municípios envolvidos. Terceiro, lei estadual. E um quarto requisito, qual seria? Isso, a criação de um município, só pode ocorrer no prazo previsto em lei complementar federal. E a questão fala em lei complementar estadual. Por isso que é falso essa alternativa. Vamos lá para a última alternativa. Corta para a tela. Compete aos municípios criar, organizar, suprimir distritos, observado o Estatuto da Cidade. Bom, a competência do município está estampada no artigo 30 da Constituição, tá? E dentre essas competências está lá criar e suprimir distritos, com um detalhe, de acordo com a lei estadual. E a questão fala de acordo com o Estatuto da Cidade, então está errado. Vamos achar a resposta, corta aqui para a tela. Então o erro é isso aqui, ó, é lei estadual. Perfeito? Falso, a primeira está certa e o resto tudo errado. Letra B.
Então, ó, foram essas, né, as questões que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, mas eu estou aqui, ó, com as questões dos nossos amigos que estão aí acompanhando essa aula. Vamos ver qual é a dúvida deles. Vamos lá. Cíntia Sanches, professor, uma dúvida. Vi uma professora dizendo que os benefícios devidos ao aposentado pelo RGPS são 3: salário maternidade, reabilitação profissional e serviço social e o salário família. Ué, eu falei isso também, só que eu falei um pouquinho mais. Eu disse, o aposentado que retorna à atividade, ele tem direito a 3 benefícios, tá? Ele tem direito ao reabilitação profissional, tem direito ao salário família, decorrente da Lei 8.213, artigo 18. E diz que a Constituição também confere o salário maternidade. Bom, este serviço social aqui, ele já é devido aos aposentados. Sim, também é, mas ela só não explicou que um decorre da Constituição e os outros decorrem da legislação. Tá tudo certinho, nenhuma discrepância. Apenas tome cuidado, porque se ele perguntar segundo a lei, não fala de salário e maternidade. Fechado, Cíntia? José Carlos Santos Farias, professor, a data limite para recolhimento das alíquotas do empregador doméstico é a mesma do empregador de uma empresa ou equiparado à empresa? Não, não é. Empresa recolhe dia 20, empregador doméstico dia 15, mas a lei complementar 150 antecipou para o dia 7, mas isso não está valendo ainda, depende de regulamentação. Então continua dia 15, mas daqui a pouco vai cair para o dia 7. Então empresa dia 20, empregador doméstico dia 15 e daqui a pouquinho vai ser dia 7. Ainda não mudou, continua 15, mas muda para 7. José Alberico, professor, o senhor acredita que a banca pode tentar confundir trocando contribuinte e segurado? Não, isso aqui não seria não. Ele tanto pode fazer referência ao segurado, 8.213, como contribuinte, 8.212. Fica atento, mas são os mesmos, tá? Só muda a lei, mas são as mesmas pessoas. Paulo Torres, boa noite. Gostaria de saber se uma pensionista por morte, toda pensionista por morte, pode se aposentar por idade, ou seja, acumular a pensão com a aposentadoria. Nossa, como me fazem essa pergunta? Se eu achar quem disse isso que não pode acumular, eu vou estrangular. Claro que pode. Aposentadoria e pensão perfeitamente são acumuláveis. Dani Wolff, dívida ativa pode trazer problemas para o contribuinte se aposentar? Se você está devendo a Previdência, devendo a sua contribuição previdenciária, a Previdência não te dá benefício. Nem precisa estar em dívida ativa. Está devendo a Previdência, você é contribuinte individual, está devendo a Previdência, ela não vai te dar benefício. Então nem precisa ser dívida, tá? Está devendo a Previdência, ela vai te tratar como devedor, não vai te dar benefício. Sirlene Mello, dúvida, o microempreendedor individual solicita auxílio-doença e é indeferido pelo perito. Após quanto tempo pode-se pedir revisão do benefício? Imediatamente. O cara indeferiu, você vai lá de novo e pede revisão. Recorre para uma junta de recursos, recorre para o CRPS. Não tem prazo definido, né? Se você discorda da decisão dele, como é que é? Hoje você está apto, semana que vem você não vai estar? Tem definição, tá? É de imediato, vai lá e recorre. Professor, a data limite para tal. Professor, uma viúva que recebe pensão do marido pelo RGPS, ela casa-se novamente e o marido também morre. Mas esse do RPPS. Nessa situação, ela poderá receber 2 pensões? Não, acabou. Hoje a 8.112 fala que não pode receber outra pensão. Até MP 664 podia, só que agora colocaram isso lá, então o RPPS não vai permitir que se receba 2 pensões. Acabou essa mamata, uma pensãozinha só agora. José Carlos, de novo essa pergunta. Paula Teixeira, boa noite. Minha dúvida é, o policial militar se aposenta ex officio por invalidez, ele pode ser chamado para perícia pela SPP-Prev para algum tipo de reavaliação conforme aula parte 1? Bom, não existe um regime de previdência da polícia militar especificamente, né? Isso aqui é um outro regime e, além do mais, é estadual completamente fora, né? Mas ele está aposentado por invalidez. Se for um golpe dele, claro, é sempre possível, mas improvável, tá? Bastante improvável, até porque ele já foi reformado. A não ser que tenha sido um golpe, dificilmente eles chamam de volta, tá? Mas é fora do RGPS, é legislação estadual, cada estado tem uma. O Vilina Oliveira, é verdade que a empregada doméstica agora tem direito ao auxílio acidente? Sim,
Tem sim, Lei Complementar 150 de 2015. Paulo Torres, boa noite. Gostaria de saber se uma pensionista por morte pode se aposentar por idade, pode, tal. Auxílio doença, tal. Repetindo então as perguntas. Foram essas então as perguntinhas de hoje, né? Hoje não deu muita dúvida. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu espero, né, ter trazido novas informações. Espero que vocês tenham feito bastante proveito dessa aula. Contem comigo, estou sempre à disposição. Gosto muito de ajudar vocês. A energia que eu passo, né, vocês me devolvem em triplo. Então, nada aqui é de graça. Eu me sinto muito bem trabalhando com vocês e, como sempre digo, estou à disposição lá na minha página do Facebook, professor Carlos Mendonça, para a gente fazer aquele bate-bola. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.